podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Às vezes é mais fácil você trazer alguém de fora do que você promover alguém que tá dentro, né, da casa, né? Agora, ninguém vai vir te oferecer nada se você não falar que você quer. Era cidade nova, atividade nova, pessoas novas, a mesma empresa, mas como se fosse uma empresa nova, né? Eu ainda estou com o bichinho do conhecimento aqui, querendo ver mais e mais. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem. Começando aqui mais um episódio do podcast Movendo-se. Se essa é a sua primeira vez aqui, fique sabendo que tem muita coisa já no conteúdo. Toda segunda e quarta, logo cedinho pela manhã, tem um conteúdo novo para você. Tem dicas sobre gestão de carreira, tem ideias compartilhadas, tem histórias que inspiram muita gente. Tem gente que passa por aqui com várias histórias interessantes, então a gente traz essas histórias para vocês. E hoje eu recebo, aqui no Movendo-se, uma ilustre representante da razão de existir desse podcast, que é o movimento, né? Que é a não conformidade, que é a busca por evoluir na vida profissional. Renata Lima, seja muito bem-vinda, Renata. Aliás, eu quero agradecer um amigo meu, um irmão que eu tenho, que é o Rafael Romagnol, que indicou a Renata para vir aqui compartilhar um pouco da trajetória dela, da história dela. Então, Rafa, obrigado. E agora sim, bem-vinda, Renata. Obrigado por aceitar fazer parte dessa comunidade do Movendo-se. Obrigada, Éder. Super obrigada. Eu estou super feliz pelo convite. Aproveitar aí o seu gancho e agradecer também ao Rafa, que é meu amigo desde a faculdade. A gente se conheceu na UF, então um super beijo, Rafa. E obrigada, Éder, pelo convite. Nada, prazer é meu receber você aqui com toda essa tua trajetória que eu tô curioso para você contar aqui pra gente. Mas de praxe aqui no podcast Movendo, se você já deve ter ouvido algum episódio, eu sempre trago o meu convidado no início desse bate-papo para se apresentar sem falar o que faz. Eu costumo dizer que a definição como pessoa, sem envolver as nossas atividades profissionais, a nossa rotina, ela diz muito sobre a gente, né? Então, quem é a Renata? Conta aí quem você é, sem dizer o que você faz. Bom, eu diria que a Renata é uma mulher gaúcha, com jeito e um pouco de sotaque ainda carioca, apaixonada por São Paulo, atualmente morando na Alemanha. Eu sou uma pessoa de muito bom astral, tô sempre com um sorriso no rosto, mas também sei ser bem brava quando necessário. E eu tenho a tendência a procurar sempre ver o lado positivo das coisas. Eu acho que isso resumiria bem. Ótimo. Otimismo já é um grande alento na nossa vida, né? Quando a gente trabalha com o lado positivo das coisas. Tá certíssimo você. Sim. Agora, Renata, você tem uma história de carreira super particular. Você já deu um pequeno spoiler aí de algumas mudanças de cidade que você fez, né? De gaúcha, né? Um pouco na carioca, São Paulo, agora Alemanha. Mas conta um pouco pra gente dessa tua trajetória. Você tá hoje numa grande multinacional, que é a Siemens, mas já passou por vários movimentos na tua carreira e acho que são movimentos super interessantes. Queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente. O meu pai é militar, né? Então, por isso que essas mudanças de cidade, né? Então, minha família toda é gaúcha, toda é do sul. E meu pai, ele seguiu a carreira militar, ele fez a AMAN e continuou aí a carreira militar. Então, a gente, eu e meus irmãos, nós nascemos em Porto Alegre. E depois disso a gente começou a acompanhar o meu pai. Então a gente morou em Recife, a gente morou em Salvador, a gente morou em Brasília, Rio, enfim. E a gente sempre foi mudando de cidade em cidade. Eu estudei em colégio militar, então eu me formei, meu segundo grau eu me formei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, nessa época. E entrei na UF, né? Então eu entrei na UF no Rio, cursando administração. O que aconteceu é que foi em 2002, eu mudei para Manaus, porque meu pai estava lá.
Mais uma mudança. E a gente decidiu mudar. Mais uma mudança, exatamente. Então a gente sempre tinha mudado, sempre morando ali Nordeste, Sudeste, e aí apareceu Manaus e a gente vem com aqueles preconceitos que a gente não conhece. E tinha um receio, e eu queria terminar a faculdade, enfim. Como é que era isso pra você, assim, Renata? Porque nessa fase de infância, depois adolescência, depois início da fase adulta, você se mudando, imagino que você cria laços, né? Nos lugares onde você fica, criar amizades. Como é que é, assim, fazer tanto rompimento, assim, de relações? Era um choro na chegada, um choro na saída, né? A gente sempre chorava, né, na verdade. Mas é muito legal, né? Assim, a gente fala que a família militar, a gente acaba se tornando uma família, né? Porque a gente está longe da nossa família. Então, eu não cresci com meus primos, né? A gente sempre voltava pro final do ano, Natal, a gente sempre voltava. Eu lembro, às vezes, a gente horas de viagem, de carro, a gente saindo de Recife e indo pro sul para passar o Natal, o final do ano com a família, né? Mas isso era o Natal, né? O resto do ano você tava ali com outras famílias militares. Então a gente acaba formando uma grande família. Verdade. E às vezes você não conhece alguém, mas você morou com alguém que conhece outra pessoa. Então você vai formando uma conexão, né? Então e o fato de morar muitas vezes em vila militar, usar o ônibus escolar da vila. Então você vai criando laços, você vai conhecendo as pessoas, né? Então, óbvio que tem a parte difícil, né? Porque você sai da zona de conforto, claro. Você sai da sua comodidade, não é fácil, ainda mais quando você é mais novo e você não entende muito as coisas. Mas, como eu falei, né? Eu acho que isso também me ajudou muito a ver o lado positivo das coisas, né? Eu sempre procurei ver o que tem de melhor, né? As pessoas me perguntam, mas qual cidade que você gosta mais, né? Óbvio que eu tenho algumas preferências, mas assim, eu sempre procurei viver bem na cidade que eu tava morando, né? Não ia adiantar eu procurar o lado ruim da cidade que eu tô morando, então... E traz um aspecto super interessante, uma casca de adaptabilidade, né, Renata? Certamente. Você, com todas essas mudanças, naturalmente, imagino que agora já adulta, né? Você tem um pouco mais de facilidade de se adaptar a ambientes diferentes, né? Sim, e a querer, né? As mudanças, né? A buscar a mudança, né? Não se acomodar, né? E buscar sair aí da zona de conforto. Eu acho que isso também, com certeza, influenciou bastante, né? Beleza, e aí você foi para Manaus? Eu fui para Manaus e terminei a faculdade em Manaus, né? Então, eu terminei a faculdade de administração lá. Eu perdi algum tempo para repor matéria, né? As grades não são iguais, infelizmente. Então, apesar de serem faculdades públicas, mas eu acabei perdendo um tempo. Mas, enfim, consegui, me formei. E antes de me formar, eu comecei um estágio na Siemens, né? Era um estágio que a Siemens tem até hoje, que é um programa de talentos, né? E eu entrei na Siemens em 2005. Lá em Manaus. Lá em Manaus, exatamente. E me formei na UFAM, né, lá em Manaus, e fui agraciada como a primeira aluna da turma. Foi uma surpresa para mim, foi muito bacana, porque eu não sabia, eu participava da comissão, mas obviamente que a minha amiga não deixou eu saber. Mas eu fiquei sabendo no dia da colação, eu estava lá na colação e eles chamaram os 3 melhores alunos, né? E aí chamaram a terceira é uma amiga minha, eu olhei a nota dela, né, a média, eu falei, cara, a minha nota tá maior, não é possível isso, já comecei a tremer. E aí, quando eu vi, eu fui a primeira, então eu ganhei 2 diplomas, eu tenho diploma de formada e diploma de primeira aluna. Seu pai deve ter adorado, né, porque militar já deve ter te apelidado de 01. Com certeza. E eu nunca fui 01 de escola, não, sempre fui boa aluna, mas nunca 01, mas foi uma super surpresa, foi super bacana esse momento. E aí comecei, na verdade, a minha carreira na Siemens, né, então logo depois de formada fui contratada, né, eu estava como estagiária, fiquei como estagiária por 1 ano e consegui uma oportunidade, então comecei trabalhando na Siemens, na verdade, na área de logística, então eu fazia parte de importação e planejamento também de materiais, e por 1 ano eu fiquei nessa atividade, depois eu fui para a controladoria, e aí que começou a minha história, dessa carreira de controladoria.
Certo. E comecei a me desenvolver, aprender, e aí começou aquele bichinho da quero mais, né? Assim mesmo, uma empresa fantástica, com muitas opções, muitas áreas, mas em Manaus a gente só tinha essa fábrica, né? Então não tinha muito espaço para ver outras coisas, né? Então a gente começou a buscar, eu e meu chefe, a gente começou a buscar alguma outra posição em São Paulo, né? Então foi quando em 2010 eu mudei para São Paulo. Só um passo atrás, porque acho que é importante esse teu exemplo. Claro. Você primeiro tomou a decisão, né? Não quero mais só isso aqui. Quero ir além, né? Que é um pouco da ambição de querer evoluir, de querer fazer alguma coisa diferente, de não estar satisfeita com aquele status ali. E aí vem uma segunda etapa nisso, que é tão importante quanto, que é você dividir com a tua liderança esse teu desejo. Né? Como é que foi esse passo de chamar assim, o teu gestor na época e dizer que você queria mudar? Porque é meio que você dizer que você está se separando, né? Eu quero me divorciar de você, né? Quase isso. Como é que é esse passo? Conta um pouco como é que foi para você. Então, assim, e eu acho que todas as empresas, pelo menos as grandes empresas, elas têm, né, um acompanhamento, né? Você tem a definição de metas do ano, você faz o acompanhamento dessas metas e você define novas metas, né? Então, você tem... E você pode criar um plano de desenvolvimento, né? Então, essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de você ter metas e seu gestor acompanhar suas metas, isso é uma ferramenta oficial que você precisa fazer. Agora, a busca do seu desenvolvimento, o que você precisa fazer para se desenvolver é uma coisa que você mesmo tem que fazer. Claro. É seu, né? A sua obrigação, obviamente, que o seu gestor vai te apoiar, vai te orientar, mas é uma iniciativa que tem que ser sua, né? E a gente começou, nessas conversas, a gente começou a conversar, falou assim, tá na hora de buscar um outro passo, né? Então, eu tinha um chefe que era muito bacana na época, ele percebeu também que eu estava me desenvolvendo, mas percebeu também que eu precisava de mais, né? Para começar a criar aí uma bagagem maior. Então, foi, na verdade, eu demonstrando interesse, falando o que eu queria, né? E ele começou a me ajudar a buscar, até porque ele trabalhava em São Paulo antes de ir para Manaus. Legal. Então, para ele seria, né, mais fácil ele ter as conexões que eu até então não tinha, né? Então, ele começou a buscar, então eu participei de um processo de seleção, na verdade, em São Paulo, né? Tinha uma vaga e era uma atividade completamente diferente, uma área completamente diferente, então era cidade nova, atividade nova, pessoas novas, a mesma empresa, mas como se fosse uma empresa nova. E né? Essa, na verdade, foi a tua, se eu não me engano, a tua primeira mudança sem a razão militar por trás, né? Exatamente. Foi uma decisão totalmente... eu que busquei e falei, sim, vamos lá pra mudança, mas sim. Em todas as outras você era passageira, né? Dessa vez você foi a motorista e definiu qual era o destino. Exatamente. Legal. Exatamente. Isso mesmo. E aí foi em 2010, então eu fui pra São Paulo, eu fiquei nessa área, né, sendo responsável, né, por projetos, né, gerenciando financeiramente projetos grandes. E na época eu assumi o maior projeto da área, com 6 meses nessa área, eu assumi o maior projeto da área com um cliente nosso que ficava no Rio. Né? Então eu comecei a ficar na ponte aérea Rio-São Paulo. E aí até que eu cheguei, e na verdade todo o time do projeto, a parte técnica, ficava no Rio, porque ficava no site do cliente, né? Até que eu cheguei pra minha chefe e falei, olha, me deixa no Rio, porque eu não tenho vida em São Paulo, eu não tenho vida no Rio, porque eu fico nesse bate-volta, deixa eu ficar no Rio, quando eu precisar vir para fechamento, reunião, eu venho para São Paulo. Então eu fiquei no Rio e foi ótimo para mim, uma experiência ótima, porque eu ficava no site do cliente mesmo. Então era o contato com o cliente, Entendi. Era contato com o time, com o PM, com a parte técnica. Então foi uma experiência muito bacana para mim. E também o PM era um cara, era um alemão também. Então a minha relação com ele tinha que ser inglês, né, obviamente. Então também foi super bacana isso, né? Já tá interagindo com uma pessoa de outra nacionalidade e também falando outro idioma, Legal. Né? Então para mim foi um mix de várias experiências aí ao mesmo tempo, né? E eu acho que foi muito bacana para mim esse momento. E aí eu fiquei tocando esse projeto por mais
quase um ano. E até que um anterior chefe meu me convidou para assumir outra área em São Paulo, só que em Jundiaí. Em Jundiaí é onde a gente tem todas as fábricas da Siemens, e é uma fábrica que faz os transformadores de energia, aqueles grandões, né? Então, ele precisava de alguém na parte de controladoria para fazer toda aquela parte que eu comecei lá em Manaus de controladoria mesmo. Era aquilo que ele precisava, alguém com essa bagagem para fazer ali em Jundiaí, né, nessa fábrica de transformadores. Então, eu saí de projetos novamente, voltei para lá. Essa mudança, na verdade, não fui eu que busquei, ela bateu na minha porta, porque eu achava que eu precisava um pouquinho mais de experiência em projetos. Eu estava 1 ano e meio tocando projetos, então eu achava que eu já estava vendo, assim, que eu precisava... Já tinha até conversado com a minha chefe, porque a área não tinha mais tantos projetos, e o meu projeto estava chegando no final e era o maior. Eu falei, tá bom, vou fazer o que depois, se eu não tiver projeto pra tocar. Mas essa consciência é muito legal, né, Renata? Você, assim, eu não busquei, mas você já tinha um determinado plano. Você sabia mais ou menos quais eram os possíveis movimentos no futuro. Sim. E principalmente o que você tinha de gap para fazer esses movimentos. Não, essa consciência do que a gente tem de gap, putz, eu preciso desenvolver um pouco mais isso, preciso me capacitar um pouco mais em projeto, porque isso vai me fazer dar um salto X que eu quero. Então, essa consciência é super importante. Muito legal que você teve. Sim, e eu geralmente comento, né? Eu falo assim, você tem que ter as caixinhas, né? Então, é sempre bacana você ir conseguindo ter várias experiências em negócios diferentes, né? Para te ajudar, para te deixar com uma experiência bacana. Exatamente. E sendo a financeira, é até mais fácil para mim, porque eu não preciso conhecer, obviamente que é importante eu conhecer o negócio que eu estou inserida, mas eu não preciso conhecer tecnicamente. Então, o movimento é até mais fácil, né, dessa forma, né, porque Sem eu não dúvida. tenho, porque senão eu não fico presa ao conhecimento técnico, né, do produto, vamos dizer assim. Né? Então eu voltei para a parte de controladoria nessa fábrica de transformadores e foi muito bacana, porque eu sabia, era uma outra empresa, outras pessoas, outro business, mas eu sabia o que eu precisava fazer, então eu já estava bem mais confiante. Né? Apesar de você ser nova, quando você já tem uma bagagem, você sabe o que você está fazendo, é completamente diferente. Perfeito, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu dependia muito mais das outras pessoas me orientarem, né? Para eu conseguir fazer atividade e ir aprendendo. Dessa vez já foi uma forma... Eu já fui com uma bagagem maior e eu sabia o que eu precisava fazer. Inclusive, eu fui justamente porque eu tinha a experiência, né? Exato. Você foi convidada por isso, né? Exatamente, né? Então, eu fiquei nessa posição por uns 3 anos. Fiquei 3 anos nessa posição. E aí, chegou de novo aquele momento de, tá bom, quero mais. Já né? deu aqui, já cheguei num nível de aprendizado que, ok, preciso de coisa nova. Um comichão. Exato, porque assim, tava legal, eu sabia o que fazer, eu tinha autonomia na minha atividade. Sim. Era bem reconhecida, vamos dizer assim, mas eu queria mais, né? Eu falei assim, eu quero ver mais, né? E aí, de novo, a conversa com o meu chefe na época, e surgiu, foi a primeira vez que a gente começou a falar em vamos buscar alguma coisa na Alemanha, vamos buscar um desenvolvimento. Eu, inclusive, comecei a fazer alemão essa época, e ele conversou com um dos parceiros nossos que a gente tinha em controladoria na Alemanha, e a ideia era que eu fosse para a Alemanha no futuro próximo, né? Então a gente começou a trabalhar essa possibilidade da Alemanha. Legal. Só que isso foi em 2014, tá? 2013 e 2014. E aí o que aconteceu, a gente recebeu um novo CFO nessa fábrica e ele fez algumas mudanças. E aí uma das mudanças foi na parte de projetos, e aí ele me convidou para assumir como gerente essa área de projetos. Eu tava há 1 ano como coordenadora, e ele me convidou para voltar para projetos, e eu falei assim, não era o que eu queria, não tinha pensado, mas era uma promoção, eu ia virar gerente, eu ia ver coisas diferentes. Falei assim, pensei e falei, olha, é aquela coisa, eu tenho uma super oportunidade bacana, né, de desenvolvimento, de promoção, ou algo que ainda está por vir, né, que não tinha nada certo. Então eu decidi topar o desafio e fiz a transição no mesmo business. Então, ou seja, eu
passei a ser chefe de pessoas que eu convivia ali, que eram meus pares. Isso é um salto super importante, né? Porque eu costumo dizer que você assumir liderança de pares, né, que você tinha um nível ali hierárquico equivalente, é um desafio ainda maior do que você simplesmente assumir uma posição de liderança. Né? Imagina que você está mudando de empresa, você virou uma gerente, uma diretora, enfim, numa outra organização, mas você está ali pela primeira vez. Agora, quando você sobe, né, você gera normalmente algum tipo de ciúme, ou pode gerar, né? Não é que isso é uma regra, depende muito da cultura, do ambiente onde você está e da forma como você se relacionava também com as pessoas. Mas como é que foi isso para você? Foi um movimento natural? As pessoas te reconheceram nesse papel? Então, é isso que foi muito bacana, porque eu tive zero problemas com relação a isso. Zero mesmo. Então, foi muito bom. Eu inclusive, até um ponto importante colocar, porque o time eram 8 pessoas que tinha no meu time, 9 pessoas que tinham no meu time, e somente um homem, né? E tem todo aquele bias, e fala muita mulher junto não dá certo, e ninguém se entende. E isso tudo é balela, é mentira, né? Então, e foi ótimo pra mim, porque cada uma tinha um jeito diferente, e eu tinha também, né, como eu falei, eu tinha um homem na equipe, mas a gente se dava muito bem, e o time todo se dava muito bem. Na verdade, eram 2 times, né? Eram só, mas eram 2 atividades, porque era tanto na parte de vendas quanto na parte de operação. Então, a gente separava um pouco as atividades, né? Mas, na verdade, existia um problema anterior à minha gestão, que era justamente alguns problemas de relacionamento que tinham no time. E eu realmente consegui criar uma união no grupo e também estabelecer alguns processos, né? Porque quando você fala de trabalhar em projetos, você tem que ter um processo estruturado, né? Então, foi muito bacana porque a responsável pelos PMs, né, que são os Project Managers, que era a minha par, né, uma das minhas pares, também tinha a gente trabalhava muito bem juntas. Então, a gente desenvolveu muita coisa legal, de processos mesmo, de PMI, sabe? De guide, de ter reuniões de Lean. Então, a gente trabalhou muito em processos, porque eu sempre brinco, o processo pode ser chato, mas quando você segue... quando você tem alguma coisa organizada, você depende menos das pessoas especificamente, né? E aí todo mundo fica mais fácil para todo mundo. Você sabe que esse tipo de movimento, você foi falando aí e me lembrou algumas situações que eu já passei como RH, né? A gente, do outro lado aqui, do RH, que acaba participando diretamente desse tipo de processo, do mapeamento de pessoas, da escolha, eventualmente, junto com gestores, de quem eventualmente está pronto para ser promovido, de quem pode sentar ali naquela, a gente costuma dizer, o nível de prontidão, né? De quem pode já ocupar aquela posição. Quando é uma relação de pares que você está subindo com alguém, é mais sensível ainda. E quando isso acontece de forma tão positiva como a que você está relatando, a gente como RH fica tão satisfeito, mas tão satisfeito, putz, acertamos, né? Fizemos um movimento aqui super certeiro, sinal que o nível de conhecimento sobre aquele profissional era significativo, era alto, o mapeamento foi um mapeamento bem feito e todo mundo comprou. Porque quando esse movimento acontece de forma suave, como você está relatando, Renata, significa, além do nível de prontidão desse profissional, que era o que você tinha naquela ocasião, você era muito legitimada pelas pessoas, né? Então, quando você assume uma posição em que seus pares aceitam aquilo ali de forma muito tranquila e até torcem, ficam felizes por você, é um nível de legitimidade muito legal que todo profissional tem que experimentar um dia na carreira, e que bom que você experimentou. Sim, foi super bacana mesmo, e como eu falei, né? Como eu tinha uma promoção anterior recente, né? Não é padrão isso acontecer, né? Não é o normal isso acontecer. Então, realmente, o meu chefe ele teve que brigar, batalhar um pouco para falar assim, não, a Renata tem condições e ela tá pronta,
né? Então, realmente existe, né, essa questão. Às vezes é mais fácil você trazer alguém de fora do que você promover alguém que tá dentro, né, da casa. E você deu alguns exemplos aqui na tua trajetória, desde o início, você deu alguns exemplos de lideranças que você teve que foram marcantes nessa história como toda, né? Sim. E pode ter gente que tá ouvindo a gente e fala assim, mas também, pô, ela só teve chefe bacana que ajudou. Aí eu costumo dizer o seguinte, cada um tem um chefe que merece, hein? Presta atenção nisso. É verdade, mas eu não tenho como reclamar, Muito legal. É bem verdade isso, bem verdade. Então, né, fiquei 3 anos nessa posição como gerente, né, da parte de projetos. Sim. E aí chegou de novo o bichinho da... Ô, mulher que não sossega, né? Meu Deus. Não é, gente? Chegou de novo o bichinho da quero ver outra coisa. E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, @movendo-se, e não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. Agora, um ponto importante aí é que é o seguinte, não é que de 3 em 3 meses a Renata tem um bichinho, né? Não sei, não cansei. Não, tem uma consistência, tem uma jornada, né, em que você tem um tempo de maturação para você conseguir absorver toda aquela experiência. E outra aí, você fazer suas entregas, né? Lógico. Porque é legal, é óbvio para mim, como, né, para mim eu continuar me desenvolvendo, mas tá bom, mas o que eu tô entregando? O que eu tô deixando de legado, né? Então é importante, legal, eu chego, conheço, faço as entregas, colho um certo resultado, né? Então, eu acho que esse ciclo é importante, né? Porque você só chegar, tá bom, ok, conheci e tchau, tá bom, qual foi a sua contribuição? Exato. Né? Então, isso realmente eu acho que eu considero importante, né? Você deixar alguma coisa, algum legado seu. Com certeza. E aí, a gente começou a buscar outra posição. Na verdade, o meu chefe, na época, esse meu chefe, ele é alemão. E ele queria que eu assumisse a posição dele como CFO dessa unidade de negócio. E eu falei assim, eu não sei quando você vai, eu quero sair já, eu quero ver outra coisa já. E eu acho que eu falei assim, eu quero outros problemas. Eu cansei desses problemas, eu quero outros. Sim. Eu quero ver outras coisas, né? Quando a gente fala da Siemens, é mais fácil, porque é uma empresa muito grande, tem muitas áreas, então você tem essa possibilidade de fazer essas transições que muita gente fez, que eu conheço. E eu lembro de amigos meus, às vezes me questionaram, assim, nossa, Renata, você tá tanto tempo na Siemens, você já podia estar ganhando 3 vezes mais do que você ganha se você tivesse feito outros movimentos, né? E só que eu nunca senti essa necessidade, porque até hoje eu tô conseguindo ter movimentos verticais, né? Ainda não laterais, mas verticais, que estão me deixando felizes, né? Então, e realizada. Então, eu realmente não precisei buscar o mercado. E isso é um exemplo super legal, porque assim, eu já falei aqui em alguns bate-papos que normalmente quando a gente fala em mudança, em movimento, a tendência é que as pessoas busquem fora de onde estão, né? Eu não estou satisfeito com isso aqui, eu quero mais, e aí eu vou então mudar de empresa. É claro que, dependendo da estrutura da empresa, do porte, o nível e o volume de oportunidade seja menor. Mas procura compreender um pouco melhor como é que é a tua estrutura de organização, porque às vezes, assim como você, Renata, às vezes a gente consegue fazer vários movimentos dentro de uma própria organização, né? Sim, que bom com que certeza. Empresas gigantes, assim como a Siemens, né, que tem muita oportunidade. Eu já trabalhei numa empresa também que era a TIM, que também era uma empresa enorme, com muita oportunidade, muito movimento de carreira dentro da própria empresa. Isso é super legal, né? A gente conseguir crescer, a gente conseguir evoluir, sem necessariamente ter que sair da empresa, porque às vezes você está adaptado àquela cultura, às vezes você está adaptado àquele ambiente, e é uma perda você ter que deixar aquilo ali porque chegou no teto, né? Não tem mais espaço. Sim, então, exatamente. Tenta mapear, tenta buscar o máximo possível as oportunidades dentro do ambiente que você está. Óbvio, se você está feliz nesse ambiente, né? Mas isso é um ponto super importante. E assim, né, a gente comentou agora há pouco que eu
eu tive sorte, né, com os gestores que eu tive, mas também a gente tem, a Siemens tem, ela oferece uma plataforma na intranet que você consegue se candidatar a qualquer vaga em qualquer lugar do mundo. Recrutamento interno, né? Exatamente. Então, assim, isso é obviamente que é mais legal, que o ideal é você alinhar, conversar com o seu chefe e tal. Mas se a relação não tá bacana, se por algum... Você tem total liberdade de fazer isso, independentemente de estar alinhada com o seu chefe ou não. Né? Então, isso também é um ponto que é bacana, que você não está preso, né, naquela atividade. Enfim, então eu conversei com o chefe do meu chefe, né? Falei pra ele que eu tava buscando também. Então, assim, de novo, né? Eu acho assim, se você não falar, ninguém vai perguntar pra você se você quer alguma coisa diferente. Você tá fazendo um bom trabalho, você tá atendendo. As pessoas vão te dar mais, vão te dar parabéns, ou não vão falar nada. Claro. Agora, ninguém vai vir te oferecer nada se você não falar que você quer. Tem duas situações que isso pode acontecer, né? Ou se você procura, como você falou. Porque pro gestor, gente, é muito... você que tá ouvindo a gente, é o seguinte, qual é a cabeça de um gestor? Você tem um profissional dedicado, você tem um profissional que entrega. Ele quer mais é que você fique ali, quietinho. Exatamente. Quanto mais tempo você ficar ali, porque pra ele, pra ela, você é uma pessoa importante, você é um recurso ali importante naquele time. Agora, esse movimento ele acontece ou se você procurar, ou se você não estiver entregando, porque aí sim o gestor vai te procurar, vem cá, você não quer nada diferente, não quer de repente fazer uma mudança, porque aí na verdade você não está nem servindo para ficar ali. Exatamente, e aí surgiu, né, uma vaga na área de mobilidade urbana, para ser a CFO de um segmento de negócio, né? Então, uau, muito legal. Era era outra promoção, né? Eu ia subir um outro nível, né? Então, continuaria como gerente, mas, né, como CFO, como responsável pelo PNL, a 01 né? de novo, né? A 01 de novo. Exatamente, de um segmento dentro desse business que é de mobilidade urbana. E aí é em São Paulo, né? Não é mais em Jundiaí. Eu conversei com a gestora na época, que estava buscando a pessoa, a gente conversou e eu falei para ela da minha vontade, aquela vontadezinha lá atrás de Alemanha. Sim. Eu coloquei para ela, eu falei para ela que eu tinha ainda, que o meu receio era que se eu continuasse crescendo muito na carreira, que talvez isso fosse mais difícil para eu conseguir uma transição depois, né? Porque algumas posições, você tem uma posição, né? Quando você é analista, quando você... É mais fácil, né? A famosa de você pirâmide, né? É a pirâmide, gente. Pensa numa pirâmide. Quando você é um analista, ele tá no início da carreira, você tá mais na base da pirâmide, ou seja, é mais larga, tem muito mais oportunidades, tem vários outros caminhos. Você vai subindo na pirâmide, aquele negócio vai ficando mais estreito, e aí você vai, obviamente, reduzindo o teu número de possibilidades de movimento. Sim, exatamente, né? E eu queria alguma coisa, eu sempre penso assim, eu acho que o seu próximo passo tem que ser alguma coisa que faça sentido. Claro. Né? Tem que fazer sentido pensando no seu desenvolvimento. Então não é que porque é desmerecer uma atividade, é porque eu já passei por essa atividade. Então, para mim, eu não conseguia ver eu indo para a Alemanha, por exemplo, naquela época, voltando a ser uma analista de projetos, por exemplo, que eu já tinha feito. Isso eu não queria, né? Eu queria que fosse alguma coisa que tivesse em linha com o meu desenvolvimento, mas eu tinha esse receio de, tendo um outro passo maior, que isso fosse ser mais difícil. Né? E a gente conversou sobre isso no momento da entrevista, eu conversei com ela sobre isso. E ela falou, não, inclusive a pessoa que eu fui substituir, ele assumiu uma posição na Espanha, na Siemens Mobility na Espanha. Então, ou seja, já tinha essa questão de transição, né? E a gente combinou. Então, desde o dia 1, já estava combinado que em 3 anos... a gente colocou 3 anos, porque a gente entende que é um bom período aí para você conhecer, mudar, entregar. Tá. A gente ia começar a olhar a Alemanha. Renata, eu já vi gente planejada, viu? Gente que planeja a carreira, mas você tá se superando. Não, mas essa realmente, essa foi muito... eu sempre brinco, né? Porque eu tive uma conversa no ano passado, o nosso CFO mundial, ele esteve no Brasil.
E eu tive alguns minutos, uma meia hora com ele, Legal. né? Pra bater um papo. E ele me perguntou onde eu me via em 5 anos. E eu falei pra ele que eu não sabia. Então, assim, eu não sou uma pessoa tão planejada Tá assim. bom, tá bom. Mas ele me perguntou assim, mas você se vê na minha posição? Eu falei assim, por que não? Né? Então, assim, mas eu acho que é aquela coisa, é o querer sempre estar desenvolvendo, Exato, crescer. exato. Eu ainda não cheguei e falei assim, não quero mais ver nada, não quero. Eu ainda estou ainda com o bichinho do conhecimento aqui, querendo ver mais e mais. Legal. Né? E aí eu assumi a área, né? A gente teve algumas mudanças, então o meu escopo inicial era uma unidade de negócio, depois virou todas as unidades de negócio, então eu tive um escopo muito maior, aumentou o time, e então foi bem bacana. E também teve a questão que eu comecei a ter bastante contato, né, com o Headquarter, porque eu era responsável pela unidade de negócio, né? Então, o que facilitou também, né, essa tua proximidade. Sim, com certeza. E aí parece que a mágica aconteceu, né? Você falou assim, da questão do planejamento, mas eu acredito muito em energia, né? Eu acho que se você sai de casa falando que você vai ser assaltada, você vai ser assaltada. Porque você tá pedindo pra ser assaltada, entendeu? Suas ações já vão sendo direcionadas para aquilo acontecer, né? Você já vai pro lado mais escuro da rua, você já vai... Não, assim, eu coloquei esse exemplo, mas assim, é o clima, né? Eu sempre brinco que eu levo o sol comigo, né? Pra onde eu viajo, mas... Cara, é energia, né? Eu acho que você tem que colocar energia boa nas coisas, porque de alguma forma ela volta pra você. Então, eu conversei com a minha... Porque obviamente eu tinha a minha chefe no Brasil, mas eu tinha também uma chefe na Alemanha que era responsável mundial pelo segmento que eu era responsável, né? Então a gente não tinha um contato frequente, eu tinha mais o contato pra pessoa que responde pela América. Que ele que fazia a interface. Sim. Mas eu tinha alguns momentos que eu tinha conversa com ela. E quando chegou ano passado, eu cheguei e conversei. Olha, ano que vem, lembre-se de mim. Estou aí, que é um negócio importante também, né? Porque assim, você teve uma conversa lá 3 anos atrás, né? Gente, 3 anos, um negócio muda completamente. Né? Exatamente. Então, se você tem, se teu objetivo persiste, continua ali monitorando e relembrando os teus contatos, as pessoas que fazem parte desse processo decisório, continua ali com essa semente ali periodicamente. Sim, exatamente, né? E foi isso que aconteceu. Então, em fevereiro desse ano, um amigo meu que está nos Estados Unidos, na Siemens nos Estados Unidos, ele me indicou para uma posição lá nos Estados Unidos, e eu falei pra ele, olha, eu preciso conversar com a minha chefe, porque eu tô alinhada com ela, né, a gente combinou, então eu não quero fazer nada sem conversar com ela antes, né, não quero me candidatar a vaga nenhuma sem alinhar com ela, e eu fui conversar com ela. Eu falei assim, não, Renata, mas espera aí, porque eu tenho uma vaga na Alemanha pra te indicar. E aí começou, eu participei de um processo para uma vaga na Alemanha, mas era uma vaga excelente, mas eu não tinha experiência, e acabou não dando certo, não funcionou. Mas eu participei do processo de seleção, falei com um possível gestor e tal, mas não deu certo essa vaga. E logo depois, sei lá, eu acho que em março, isso foi em março mais ou menos, a minha chefe na Alemanha me liga. E ela falou assim, Renata, tô te ligando, desculpa, não te avisei, mas é só pra te falar que alguém vai entrar em contato com você porque eu te indiquei pra uma vaga. As coisas foram começando a conspirar ao favor, dessa mudança, né? 2 semanas depois, a gente foi naquela semana começou o nosso lockdown, né? Foi a semana que a Siemens, pelo menos na Siemens, a gente começou a trabalhar de casa. A gente estava com alguns problemas nos projetos, resolvendo ainda muita coisa. Então, a gente estava ainda indo no escritório, um grupo muito reduzido. Eu lembro que a gente estava, sei lá, umas 8 pessoas só. E eu estava numa sala de reunião com o time. E a minha chefe chegou, bateu na porta e falou assim, Renata, você pode falar comigo rapidinho? Eu saí da sala, ela me deu um abraço e falou assim, deu certo. Eu falei, deu certo o quê? Só pra eu saber o que é o deu certo. A empresa falou assim, Renata, vou te ligar, tem uma vaga pra você e tal, tá tudo certo. E aí a gente começou a falar lá na primeira semana do lockdown.
que a gente começou a conversar e tal. Eu fui entender o que era a vaga, qual era a posição aqui. E as coisas começaram. Só que no meio dessa loucura toda, eu falei, gente, não vai rolar, né? Tipo, como é... De algum momento eu chego assim, olha, Renata, a gente te adorou, mas vamos deixar pro ano que vem, né? Porque como que faz agora, né, nessa situação? Só que assim, tá todo mundo trabalhando de casa, né? A gente... Assim mesmo, a gente já tinha essa política de home office, então a gente já tinha a questão de ferramentas e essa cultura de você poder trabalhar de casa já existia. Não era uma coisa tão frequente assim, mas tinham pessoas que já tinham a prática de fazer pelo menos uma vez por semana, sim. Né, o home office. Mas imagina, nossa, uma mudança, gente, de país, uma mudança no meio desse caos todo de 2020. Sim. Era pra ser mais uma mudança emocionante nessa vida, né? Sim. Até eu falar assim, gente, eu tô indo, demorou tanto pra eu, sabe, cair a ficha e falar, nossa, tô indo. Porque justamente foi no meio desse caos. Então eu comecei realmente a trabalhar pra Alemanha em julho. Em julho, aí do Brasil, eu assumi a área aqui. E continuei ainda tocando o business aí no Brasil, porque a gente não tinha ainda uma pessoa, então eu comecei a tocar as duas coisas. Então, a minha manhã era inglês o dia inteiro, porque são 5 horas, né, de diferença. Então, era a minha manhã inteira, eu dedicava para a Alemanha, porque senão não conseguiria falar com as pessoas. E a minha tarde, à noite, era reuniões no Brasil, eu brinco, e à noite eu estudava alemão, né? Então, assim... Meus últimos meses aí estavam, assim, meus neurônios chegavam a algum momento que eu falava assim, meu Deus, né? Entrando em parafuso, né? Exato. Mas foi isso. Então, em julho eu comecei. Então, eu fiz julho em embaixada fechada, não conseguia tirar meu visto, enfim. E aí saiu meu visto, saiu em final de agosto, início de setembro, que saiu meu visto. E eu consegui mudar. Então, eu tô aqui na Alemanha desde o dia 14 de setembro. Tem um pouquinho mais de um mês que eu tô aqui. Sim. Recente, então. Super recente, super recente. E tô em hotel ainda, tô falando com vocês de um hotel. Eu mudo só pro meu apartamento, eu consegui fechar meu apartamento, mas eu mudo só daqui a 2 semanas. Então, ainda estou muito bom. Em hotel. Belo resumo. Respira agora. Muitas mudanças, muitos movimentos. Que legal a tua trajetória, Renata. Parabéns, assim, por todas, porque são conquistas, né? Cada movimento desse é uma conquista, tem um mérito seu. Ok, tem um quê de sorte ali, eventualmente, de ter tido alguém do teu lado favorecendo esse processo como um todo, mas basicamente muito mérito teu. E que legal que você está conseguindo fazer esse percurso, né? Não vou nem te perguntar o que vem pela frente, porque eu vou deixar você viver um pouco, né? Aproveitar um pouco essa jornada recente. Aliás, é capaz de... Quem tá ouvindo esse podcast agora já ouvi com a Renata tendo feito outro movimento. Que o podcast ele fica ali para sempre, né? Então, a pessoa pode ouvir... Sim, verdade. A pessoa pode ouvir a data que quiser. Então, se você tá ouvindo agora, e não estamos mais em 2020, por exemplo, a gente tá gravando em outubro de 2020. Você tá ouvindo aí na data que você estiver, dá um confere lá no LinkedIn, vê o que a Renata já aprontou de movimento, porque é provável que já tenha feito. Renata, pra gente mudar um pouco aqui o rumo da nossa prosa, que tá muito boa, muito legal ouvir a tua trajetória, vamos entrar aqui na parte final do nosso bate-papo, que é o momento movendo-se. Queria que você indicasse para quem tá ouvindo a gente algum tipo de conteúdo que para você tenha sido relevante. Pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast, enfim, qualquer coisa que foi interessante para você, foi interessante para o teu percurso como pessoa ou profissional e você acha que faz sentido compartilhar aqui para a audiência do Movendo-se. Olha, eu vou falar de um documentário. Não é um documentário, na verdade é um TED da Brené Brown, que é o Call to Courage, que ela fala sobre vulnerabilidade. Sim, né? Muito bom. Ela fala... ele é excelente, né? Ele é excelente, né? Ela fala que a coragem e a vulnerabilidade, elas não são opostos, né? Uhum. É pelo contrário, né? Pelo contrário. Você tem que ter coragem para ser vulnerável.
né? Então, de você... o medo de arriscar, né? Você acaba matando a criatividade, a inovação, né? Então, você precisa ter essa coragem de você se expor, né? E de dar a cara a tapa mesmo, ou de tentar algo diferente, ou de falar alguma coisa, de ter uma conversa que não é muito fácil às vezes, né? A gente tem a tendência, e nós, né, brasileiros, temos a questão muito do pessoal, né? A gente ainda coloca muito do pessoal no ambiente do trabalho, então você ter uma conversa um pouco mais difícil é necessária, né? Então eu acho ele excelente. Eu acho que é muito bacana. E eu li um livro recente, tem alguns meses, mas eu li um livro que... O nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. É do Gary Chapman. As pessoas, quando eu falo desse livro, as pessoas me olham assim, nossa, Renata. Eu falei para as pessoas, depois que eu li, eu falei uma vez, eu lembro, a gente tinha uma reunião toda segunda-feira com todos os gerentes e eu trouxe esse livro, eu falei para eles lerem. Eu dei para meus pais, meus irmãos lerem também. Independente de você ter um relacionamento ou não. Mas é muito mais a questão de como você se comunica, como você se relaciona com as pessoas, né? Porque ele fala que cada pessoa tem uma linguagem diferente. É verdade. Então você precisa descobrir qual é, né? Ele fala, são 5 porque ele fala em palavras de afirmação, ele fala em atos de serviço, ele fala em tempo de qualidade. Então, cada pessoa tem uma coisa. Então, se você descobre qual é a linguagem daquela pessoa, fica muito mais fácil de você se conectar, né? E aí você pode trazer isso pro seu lado pessoal, obviamente, para suas relações pessoais, mas você pode trazer isso pro ambiente de trabalho, né? Por isso que eu por isso que eu falei desse livro, porque as pessoas, não adianta você esperar que todas as pessoas vão ser como você, até porque nem tem graça se as pessoas forem como você, imagina. porque não tem discussão, não tem o novo, né? Então as pessoas são diferentes, né? Você não vai ter sempre top talents numa Com equipe, certeza. né? Mas a equipe vai funcionar, né? Se você pegar o que cada um ali tem de melhor e focar, e de repente fazer uma mudança, ver que isso não tá funcionando, mas peraí, vamos alocar a pessoa em outro lugar. Então eu acho que isso, você consegue fazer esse link com esse livro, eu acho muito bacana. E só mais um último que eu vi recente, que eu achei sensacional, que foi o especial do Chicago Bulls, com Michael Jordan, que eu sou super fã. Cara, ele fala... E eu sou muito... talvez por ser filha de militar e ter um pouco dessa questão da disciplina, que eu acho fundamental, né? Se você pega aí um livro super antigo, mas que nunca sai de moda, que é o do Bernardinho, né? Que é o Transformando Suor em Muito Ouro. bom, Ele fala de disciplina, né? Ele fala... não adianta você querer ganhar, né, o mundo, mas se você não tiver foco, se você não tiver planejamento, se você não tiver disciplina, né, então, o Michael Jordan, ele dá uma aula, né, de disciplina, de motivação, é sensacional. Ele é fora da curva, Eu fiz, inclusive, Renata, uma resenha no podcast Movendo-se, que é a resenha de número 18, que eu falei desses pontos do Michael Jordan, mas na verdade eu foquei num ponto que pra mim ele poderia ser até muito maior, ele poderia ter se tornado um cara ainda maior do que ele foi, né? Se é que isso é possível, né? Eu falei sobre a meia inteligência emocional do Jordan, porque se você acompanhou a série, você percebeu, né? Ele era um cara fora da curva, totalmente disciplinado, com certeza era um cara com talento absurdo, fazia muita diferença, mas era um cara que infelizmente tinha muito problema de relacionamento. Tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. E isso, um lado da vida dele não foi tão bem sucedido por conta disso, né? Sim. Então eu fiz um bate-papo, depois ouçam lá, resenha de número 18, a meia inteligência emocional do Michael Jordan. E é justamente por quê? Porque você é tão bom numa coisa e você quer que todos os outros sejam, né? Exato. Ou você quer que todos os outros se dediquem da mesma forma que você. Só que não é assim que as coisas funcionam, Exatamente. né? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Então, não é por isso que elas são melhores ou piores que você, né? Com certeza. Renata, e pra gente fechar, se você pudesse conversar com a Renata lá antes da primeira mudança, do primeiro movimento de carreira que você fez, qual conselho você daria pra você? Olha, eu conversei recente com uma menina, ela é estagiária na Siemens e ela vai estar fazendo um programa e ela está vindo para a Alemanha, né? Também. Ela vai ficar 6 meses aqui nesse programa. E ela me pediu um conselho
E eu falei assim, nossa, um conselho, né? E aí eu tô me pensando agora porque é como se eu estivesse dando um conselho pra mim, quando eu dei o conselho pra ela, né? E eu falei pra ela assim, seja você mesma. Seja autêntica, né? Seja verdadeira, não só com os outros, mas com você mesmo, né? E aí, quando eu falo de ser autêntica, de ser verdadeira, volta um pouco para a questão de você falar, de você dizer a verdade, né? E realmente se expor em alguns momentos. Porque a gente tem a tendência de achar que uma ação ou uma indireta ou qualquer outra coisa a pessoa vai entender. E a pessoa não vai entender, porque a pessoa não é você, ela não sabe o que está passando na sua cabeça. Né? Então, vamos falar mais do que estamos sentindo, o que pensamos, obviamente, né? Tem momentos e momentos para tudo, claro. Né? Mas eu acho que você ser mais... Se você seja você, né? Seja sincera, né? Seja uma pessoa sincera, saiba ouvir, né? Saber ouvir aí é fundamental, mas eu acho que é você ser sincero, com você e com os outros, de falar a verdade e falar o que você pensa, e falar o que você está sentindo. Eu acho porque isso minimiza muitos mal entendidos do que você... eu acho que a pessoa falou isso, eu acho que ela pensa isso. Eu acho que a gente minimizaria muita coisa aí. Muito legal, muito legal. Renata Lima, senhoras e senhores, que papo legal, que trajetória bacana. Prazer falar contigo, viu? Que bom que você fez parte aqui da história desse podcast. Para quem quiser entrar em contato com você, Renata, conhecer um pouco mais da tua história, ou enfim, trocar ideia, ou eventualmente até querer se candidatar para uma das vagas aí na Siemens, né? Porque imagino que o pessoal tenha ficado curioso para também trabalhar numa empresa com tanta oportunidade. Como é que as pessoas podem te contactar, te acessar? LinkedIn, Renata Lima, só me acessar lá que a gente consegue entrar em contato. Maravilha. Senhoras e senhores, obrigado pela sua audiência de sempre. A gente vai ficando por aqui. Se conectem com os outros conteúdos do podcast Movendo-se. Tem muita coisa boa aí já na primeira temporada, na segunda temporada. Estamos nas redes sociais também, @Movendo-se tudo junto. E vamos embora para um outro episódio que vai ser um melhor que o outro. Tem vindo aí, tem muito convidado bacana, tem muita gente boa passando por aqui. E que bom que você tem feito parte dessa audiência. Fico muito feliz de conseguir impactar tanta gente com tanta história legal. Graças também aos meus convidados, por isso agradeço demais a você, Renata. Eu que agradeço, foi super bacana. Fico super feliz de conseguir aí motivar ou influenciar positivamente as pessoas. Então, obrigada pelo convite, foi super gostoso o papo. E eu que agradeço. Vamos ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais.